por que, Ufotable? Por que vocês odeiam a Mitsuri, cara? Meus amigos, o 5º episódio do treinamento Hashira já está entre nós e eu sei que muitos fãs da Mitsuri vão ficar indignados por conta desse episódio, porque aqui claramente rolou um vacilo com a personagem da Mitsuri de simplesmente ser deixada completamente de lado, sem motivo nenhum. E aí, galera, beleza? Sete aqui, gente. No vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer a minha análise desse 5º episódio da 4ª temporada de Demon Slayer. E eu já quero começar esse vídeo de hoje puxando com vocês a hashtag Justiça pela Mitsuri. E junto com a hashtag aí nos comentários, me conta qual foi a sua nota pra esse episódio de hoje. A gente já cruzou a linha da metade da temporada, passamos do episódio 4, já estamos no episódio 5 e, cara, daqui a pouco é o episódio 8. Não posso deixar de agradecer a todos os membros do canal pelo apoio insano. Se você ainda não faz parte do Discord do canal, é porque você ainda não é membro e tá perdendo diversos benefícios exclusivos. Então, se você quer aproveitar tudo isso e mais um pouco, não deixe de clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Vamos de uma vez pra análise de hoje. Sinceramente, não tinha jeito mais desgramado de começar um episódio do que na hora do almoço, eu nem tinha almoçado ainda, começar com uma cena, cara, do Tanjiro tendo à sua frente panquecas lindíssimas e que pareciam maravilhosas. Literalmente, esse episódio de hoje, ele começou com a Mitsuri dando uma de chefe particular do Tanjiro e dando comida na boquinha. E eu não estou usando termos errados, de fato o Tanjiro recebeu comida na boquinha. No final das contas, o Obanai tá mais do que certo em ter ciúmes, viu? Basicamente, o treinamento da Mitsuri se inicia e ela tá responsável pela flexibilidade dos caçadores. Só que é bem curioso e até engraçado, porque esse início de episódio ele traz uma dinâmica diferente pra gente, principalmente por conta da forma que o Tanjiro vai lidar com esse treinamento. Não dá nem muito pra dizer que é um super treinamento, porque é curtíssimo. E o que eu quero dizer com isso? É porque nos outros treinamentos a gente sempre vê o Tanjiro pra cima, motivado, sabe, super animado, e aqui já é algo diferente, porque de fato a gente vê ele sofrendo com o que ele tem que fazer ali no treinamento. Dá pra dizer que flexibilidade não é bem um dos fortes do Tangerina. Não só dele, como também não é o forte dos outros caçadores ali junto com ele. E todo esse sofrimento dele fica cada vez mais claro quando a gente vê a Mitsuri fazendo uma abertura total ali no chão, treinando os caçadores. E depois de ferrar completamente um dos figurantes, é a vez do Tanjiro de sofrer um pouquinho. E eu não vou mentir, eu senti a dor do Tanjiro, tá? Imagino que vocês também. Mas assim, eu acho que seria mancada da minha parte eu não criticar o que precisa ser criticado nesse momento da Mitsuri. A decisão da Ufotable aqui de deixá-la completamente de lado e de não trazer nenhuma extensão de cena pra ela, nada original, eu acho um vacilo. Porque na boa, pessoal, a gente teve um episódio completamente original focado no Uzui, que nem sequer tem cenas no mangá, e o Tokito, por exemplo, a gente também teve um episódio totalmente focado pra ele, quando ele na verdade também não tinha muito tempo ali dentro dessa parte do mangá. Daí a gente chega na parte do treinamento da Mitsuri e o que a gente recebe? 1 minuto e meio de cenas de treino. Você tá de sacanagem, né, Ufotable? Não, você tá brincando com a minha cara, pô. E no meu caso, eu nem sou um super fã da Mitsuri, que tava maluco pra ver o treinamento dela, nem nada assim, mas eu consigo entender e concordar que é uma mancada gigantesca com a personagem jogar ela pra escanteio assim completamente. Beleza que ela é levada muito pra esse lado do alívio cômico, de ficar fazendo piadinha e tudo é fofinho com ela o tempo inteiro, mas gente, ela é uma Hashira também. Com toda certeza ela tem alguma lição valiosa, mas não significa necessariamente que eu não gostei do que eu vi ali nesse momento do EP. E nesse caso não tem lição nenhuma. Então fica aí a minha crítica a essa parte do episódio. Eu basicamente não gostei do que eles deixaram de fazer pela personagem, mas não significa necessariamente que eu não gostei do que eu vi ali nesse momento do EP. Entenderam? Depois desse início a gente já corta pro Obanai pra dar início ao seu treinamento e de fato a gente realmente ter algum treino aqui. E eu achei bem legal essa introdução do Obanai com o Tanjiro, dessa conversa inicial, que apesar do Tanjiro sempre tentar levar tudo numa boa e cumprimentar todo mundo e falar que tá ansioso pra treinar com a pessoa, o Obanai não tá nem aí. Ele simplesmente manda o Tanjiro calar a boca de primeira na lata e explica que ele não vai ser molenga que nem a Mitsuri, porque ele já tá sabendo o que aconteceu no treinamento dele com ela, que foi tudo feliz, uma moleza danada, que ele até comeu lanchinho, tudo isso por conta da carta que ele recebeu da própria Mitsuri contando como foi esse treinamento. Então, em outras palavras, a coisa tá feia pro Tangerina. Depois do Pilar da Serpente deixar tudo avisadinho ali pro Tanjiro, vamos começar de fato com o treinamento. E já é um grande choque inicial, tanto pra gente quanto pro Tanjiro, porque quando a gente vê o campo de treinamento ali, simplesmente tá todos os figurantes amarrados em tábuas de madeira, como se eles fossem, sei lá, uma cerca, um arame farpado ali em volta da área de treinamento. E eles não só tão amarrados, como as bocas deles estão tampadas. Parecem verdadeiros prisioneiros, tanto que o Tanjiro até questiona o Obanai falando, eles cometeram algum crime pra estar nessa situação? E o Obanai deixa claro, sim, eles cometeram um crime, o crime de serem fracos. Na moral, eu não queria treinar com o Obanai. E a partir disso, o Iguro ele explica pra gente do que se trata esse treinamento. Basicamente, golpear com velocidade e precisão sem atingir os caçadores. E de cara dá pra ter uma noção do quão complicado vai ser esse treinamento, porque é uma dificuldade bem elevada você conseguir fazer isso. Não é à toa que desde o início o Tanjiro ele tá tremendo e com medo de acertar os seus colegas. E o Obanai, como o ótimo sensei que ele é, né, que é super parceirão, ele de primeira já tá criticando o desempenho do Tanjiro. E eu nem tiro a razão dele, porque de fato a gente sabe como é que o Tanjiro é, ele sempre tá pensando
passando nos outros antes dele, então obviamente ele não quer machucar ninguém. E por conta disso, o desempenho dele não vai ser dos melhores ali no começo. Por conta desse desempenho ruim do Tanjiro, o Obanai ele pede pra ele tentar acertar ele então. Só que por conta do Tanjiro acabar hesitando, ele simplesmente apanha e apanha e apanha do Obanai sem parar, sofrendo cada vez mais e sempre prestando atenção nos pensamentos e gritos ali, murmúrios dos seus colegas, que basicamente ficam distraindo e não deixando ele se concentrar, digamos assim. E o mais louco aqui é ver como a esgrima do Obanai é uma parada absurda comparada a dos outros caçadores mesmo, porque o jeito que ele consegue se contorcer e fazer a espada se contorcer junto de alguma forma se parece exatamente com os movimentos de uma cobra, como o próprio Tanjiro analisa. É justamente por conta disso que a precisão da esgrima do Obanai é tão boa. Depois desse início de treinamento, a gente vê eles tendo uma pausa, só que a gente já sabe como é que o Tanjirina é, né? Pra ele não tem nada de pausa. Os figurantes até perguntam pra ele como é que ele consegue treinar sem parar assim com o Hashira da Serpente. E na verdade a grande motivação do Tanjiro aqui é justamente pra ele poder não causar problemas pros figurantes. Esse esforço extra do Tanjiro é justamente pra ajudar os outros. E não é à toa que isso gera uma motivação nos figurantes pra voltarem a treinar. Como sempre, o Tanjiro sempre acha uma forma, mesmo que sem perceber, de acabar motivando os outros. E assim, depois desse momento, a gente vê eles indo tomar banho, realmente parar por um momento pra curar as feridas, né, do treinamento. Só que o detalhe aqui é que eles não estão indo pra uma banheira de águas termais ou algo assim, uma sauna. Parece que o Obanai preparou uma banheira de água pelando, fervendo pros caçadores, literalmente pra queimar as feridas deles. Eu não consigo nem imaginar a sensação horrível que deve ser entrar numa banheira dessas com água fervendo e ainda mais estando com o corpo todo machucado, cara. Não é à toa que todos começam a sofrer juntos naquele momento. Já quando a gente vai pro segundo dia de treinamento do Tanjiro, ele continua apanhando sem parar. As coisas não mudaram muito. E na verdade dá até pra dizer que elas pioraram nesse segundo dia. Porque o Obanai faz questão de criticar o desempenho do Tanjiro mais uma vez e dizer que ele na verdade tá ficando mais lento. O que tá acontecendo? E aí a gente pula pro terceiro dia de treinamento. E se você achou que ia melhorar um pouco, nada disso. O Tanjiro continua apanhando sem parar. E na hora de se banhar, a coisa continua tão complicada quanto antes. Mas quando o treinamento chega no quarto dia, as coisas começam sim a melhorar um pouco. O Tanjiro continua ali naquele combate, naquele ambiente todo caótico, com seus colegas todos amarrados, mas então ele percebe que ele pode tentar imaginar aquela luta num cenário diferente. Então, de certa forma, ele reimagina a luta para um cenário onde ela tá acontecendo lá no meio da floresta. E os obstáculos que são os figurantes, na verdade, seriam as pedras e árvores que estão ali de obstáculos de verdade durante uma luta. No caso, se for uma luta na floresta, né? E a partir disso, o Tanjiro consegue se igualar ali na luta naquele momento e realmente ter uma trocação de golpes sincera contra o Obanai. A precisão dos golpes dele vai aumentando cada vez mais. Ele consegue trocar golpes e desviar também do Obanai, até que chega uma oportunidade perfeita para ele conseguir contra-atacar e cortar de uma vez por todas o Haori do Obanai. E assim, de certa forma, concluindo seu treinamento de fato com o Pilar da Serpente. No final das contas, dá pra ver de forma mais clara que de fato o que atrapalhava o Tanjiro nesse treinamento não era que ele não era bom o suficiente ou algo assim. Não é esse o caso, e sim realmente que ele tava mais preocupado em atingir os amigos do que realmente só se soltar e fazer o que ele tem que fazer. É aquela coisa de pensar mais no outro do que em si mesmo. E na hora da despedida do Tanjiro com o Iguro, a coisa é muito engraçada, porque a gente vê claramente o Obanai expressando todos os seus sentimentos de amor pelo Tanjiro, né, que na verdade não tem nada de amor ali, ele odeia ele, quer que ele morra, inclusive chama o Tanjiro de lixo e de inútil. E pelo menos na minha interpretação eu senti uma vibe de que na verdade o Obanai não só queria xingar ele ali e bater nele, parece que ele realmente ficou bolado no Tanjiro ter conseguido cortar o Haori dele e ter concluído o seu treinamento. Tá na cara que ele queria que o Tanjiro continuasse mais tempo ali pra ele continuar trucidando o moleque. Mas tudo bem, o Tanjiro foi odiado do início ao fim por ele. Depois disso ele vai em direção ao próximo treinamento com o Pilar do Vento, Sanemi Shinazugawa, e a gente tem do nada, cara, uma cena de jumpscare com o Zenitsu, coisa que eu não imaginava ver aqui nesse momento. O Tanjiro leva um susto com o Zenitsu e ele implora que ele salve ele, que eles fujam dali, cara, porque a situação tá horrível. O Zenitsu inclusive fala que ele não consegue andar, que ele foi rastejando até encontrar o Tanjiro. Isso já dá meio que uma prévia do que a gente vai ver nesse treinamento do Sanemi. E não é à toa que, falando no capeta, quem aparece ali? O próprio Sanemi. E ele já chega puxando a cabeça do Zenitsu falando: ou você volta ou eu te mato aqui e agora. E sem mais nem menos, o Sanemi simplesmente dá uma porrada no pescoço do Zenitsu e desmaia o cara. E ainda obriga o Tanjirina, que tá chegando agora, a carregar ele de volta. O Tanjiro, como eu falei antes, sempre tentando fazer uma apresentação bacana, falando que tá empolgado pra treinar com aquele Hashira, mas o Sanemi já sai cortando as asinhas dele falando: ó, não se empolga muito não, porque eu ainda não reconheci o teu valor. Só que o Tanjirina, como é um garoto muito esperto, já sai respondendo falando: pô, não, tá de boa, pô, eu também não reconheci o teu valor. Afinal de contas, você apunhalou a Nezuko. E o melhor de tudo nessa cena não é só a resposta incrível do Tanjiro, é a cara que o Sanemi fica, tipo assim: é sério isso? Esse moleque tem coragem mesmo, né? E não tem sossego a partir disso. O treinamento com o Sanemi já começa da forma mais intensa possível. Eu diria até que, na verdade, o treinamento do Sanemi é uma verdadeira
verdadeira sessão de espancamento de figurante. E nesse caso a gente pode colocar o Tanjiro na conta dos figurantes também. O próprio Tangerina percebe que o Sanemi sempre pega mais pesado com ele. E se das outras vezes a gente viu o Tanjiro batendo de frente na trocação de golpes, de espada mesmo, tanto com o Uzui, que a gente sabe que é super forte, contra o Tokito e até mesmo o Obanai, com o Sanemi a coisa não é bem assim não. Ele tá sendo trucidado, galera. Ele leva um soco nessa cena inicial que é bizarro, tá ligado? Depois desse espanco inicial, a gente vê o Tanjiro bizuiando aí na conversa de outras pessoas. E a gente vê que quem tá ali na verdade é o Genya tentando ter uma conversa com seu irmão mais velho, o Sanemi. Afinal de contas, como a gente viu lá na terceira temporada, durante os flashbacks do Genya, ele realmente se sente muito mal por conta das coisas que ele disse pro seu irmão. Então ele tá procurando um momento pra ele pedir desculpas. Só que o Sanemi não dá brecha nenhuma, sai falando que ele não é irmão mais novo dele, que ele não tem irmão, e ele já sai logo criticando, falando que você não tem talento nenhum, você tem mais é que sair mesmo da corporação, não tô nem aí. É um esculacho. E o pior é o Tanjiro observando tudo e se tocando que na verdade não é como as brigas de irmão que ele tinha com os seus irmãos. Era bem diferente, digamos assim. Só que a parada fica intensa de verdade quando o Genya fala que na verdade ele até come demônios pra poder continuar lutando. E assim, eu acho que o Sanemi não levou muito na boa esse comentário, porque isso desencadeou dele uma reação que ele ficou completamente maluco. Ele bota uma pressão naquele lugar ali e olha na direção do Genya falando, tu falou o quê? E se não fosse o Tanjiro que tava ali, galera, o Sanemi tinha cegado o próprio irmão, porque ele desaparece assim com uma velocidade absurda e vai pra cima do Genya, literalmente pra cegar ele com os dedos assim, cara, bizarro. É sério, se não fosse o Tangerina, o Genya tinha ficado cego. Ele conseguiu empurrar o Genya pra longe, quebrando a porta e tudo, e a gente vê lá fora quem? O Zenitsu e os outros figurantes morrendo de medo do Sanemi voltar. Claramente a situação dá uma esquentada ali e o Tanjiro começa a fazer todo um discurso pra defender o Genya, porque afinal de contas ele considera ele um amigo. E o Sanemi, como quem não quer nada, já sai falando que não vai matar ele, isso seria muito fácil. Ele vai invalidar o próprio irmão, fazendo assim ele ficar inapto a participar dos caçadores. Mas caso ele queira desistir, ele até aceita. O Tanjiro então começa a defender de fato o Genya, falando que ele não tem direito de falar nada dessas coisas pro Genya, e já nem considera ele o irmão mais novo dele. O que importa então o que ele faz durante a batalha pra continuar lutando de verdade? Se ele tem talento ou não, isso não importa nada pra ele. Ele não tem direito de intervir no que ele vai fazer. E não é como se esse discurso tivesse adiantado alguma coisa, porque o Sanemi então fala, beleza, eu vou te matar primeiro. Complicou a situação pro Tangerina. O Sanemi então parte assim pra cima do Tanjiro, com um soco de baixo pra cima assim no estômago, mano, meu Deus. Só que o Tanjiro conseguiu segurar o soco, mesmo que tenha levado ainda um dano ali, digamos assim. E sem perder tempo, nosso meninão já encaixa um chute, cara, no pescoço do Sanemi. E logo em seguida dá uma piscadinha pro Zenitsu e fala, tira o Genya daqui, conto com você. É engraçado essa cena, cara, eu não vou mentir que eu ri mesmo. O Zenitsu então tenta tirar o Genya dali, só que ele meio que dá uma criticada ali no irmão mais velho dele, o Sanemi, e já leva um socão na boca de graça do Genya. E a partir disso vocês já devem imaginar, né? Começou uma confusão desenfreada, um caos total que durou até o anoitecer. Uma pancadaria sem dó, Sanemi espancando o Tanjiro, os figurantes indo pra cima, tentando parar o Sanemi, ajudar o Tanjiro. É uma doideira sem limites. E óbvio que essa situação não ia terminar bem, né? O Tanjiro levou bronca dos superiores, teve o seu treinamento interrompido e suspenso, e além disso foi proibido de chegar perto do Sanemi. Assim, agora a parte de teoria minha, mas eu imagino que não tenha sido só o Tanjiro que levou uma bronca. O Sanemi também deve ter ouvido várias. E o mais impressionante é que o Tanjiro no final das contas ficou chateado por não ter conseguido ajudar o Sanemi e o Genya a se reaproximar. No fim, mais uma vez sempre mostrando que ele se importa mais com o problema dos outros do que com os próprios. E a partir disso a gente começa a acompanhar o Zenitsu e o Tanjiro indo até o próximo treinamento, do Pilar da Pedra, Gyomei Himejima. E eles ficam conversando sobre o que aconteceu. O Tanjiro tá meio chateado, tanto porque ele diz que não tem visto de fato os efeitos do seu treinamento. Em outras palavras, ele não acha que ele tá ficando mais forte, e ele também não viu mudança alguma na sua marca. Mas o Zenitsu dá aquele apoio moral falando que nada disso, que tem efeito sim, que ele deu conta de bater também no Sanemi, e isso é um feito a ser reconhecido. E nisso que eles continuam andando, eles acabam chegando de fato na área de treinamento do Pilar da Pedra. E eles se deparam com simplesmente uma cachoeira belíssima com algumas pessoas ali embaixo. E a gente vê finalmente o Inosuke junto com os outros figurantes recitando mantras ali embaixo da cachoeira de uma forma bizarra. E pra finalizar o episódio com uma cena super épica, a gente vê o Gyomei Himejima com troncos de madeira segurando nas costas, pedras empilhadas e ele sob o fogo, cara, simplesmente sob o fogo. Assim o episódio acaba, depois a gente tem as fofocas da Era Taisho sobre o Obanai dessa vez, deixando claro que os seus olhos sempre foram coloridos desde nascença e que o nome da cobra dele é Kaburamaru. Nada muito relevante. Na moral, pessoal, já vou largar assim pra vocês de primeira. Minha nota de 0 a 10, eu tô entre 7,5 e 8. Eu acho que esse foi o episódio com a nota mais baixa que eu dei aqui, mas isso não significa que eu não gostei do episódio, tá? Eu gostei bastante do episódio, eu arrisco dizer que foi o que eu me diverti mais, mesmo que seja
seja a nota mais baixa, talvez seja o que eu gostei mais de assistir, assim, de diversão. Mas claro que, como eu falei pra vocês ao decorrer da análise, eu tenho minhas críticas, principalmente relacionada à parte da Mitsuri. A parte do Obanai eu não tenho nenhuma crítica, pelo menos não no momento, mas claro que eu gostaria de ter tido episódios dedicados a cada um deles, um só pra Mitsuri, um só pra Obanai, um só pro Sanemi, ou talvez dividir de outra forma, 2 Hashiras apenas e não 3. Mas tudo bem, isso não estragou a minha experiência de forma alguma. Eu gostei de como o Tanjiro evoluiu ali no treinamento com o Obanai, e também gostei da sessão de pancadaria sincera com o Sanemi. A volta do Zenitsu e Inosuke também é muito positiva. De qualquer forma, eu quero saber o que vocês acharam, e eu tô muito ansioso pra semana que vem, que eu acho que tem tudo pra ser um dos melhores episódios, até porque, vamos concordar, a Gyomei é brabíssimo e tá todo mundo maluco pra ver o homem. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!